Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos agora começar a falarmos um pouquinho a respeito do capítulo 4 do CTB, capítulo 4 do Código de Trânsito Brasileiro. Trata de que o capítulo 4 do Código de Trânsito Brasileiro, que começa lá no artigo 68 do CTB. Esse capítulo, ele trata dos pedestres e dos veículos não motorizados, certo? Pedestres e veículos não motorizados. Trata de pedestres, veículos não motorizados. Então, pessoal, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer a questão aqui de trabalhar esse capítulo. Vamos lá. Pedestres, veículos não motorizados, bicicletas, né? Por exemplo, carroça, charrete, são veículos não motorizados, né? São veículos de propulsão humana ou veículos de tração animal, conforme lá o capítulo que trata da classificação dos veículos. Você vai lá, a partir do artigo 96, nós temos a classificação de veículo, propulsão humana, lá, o inciso 1º, tração animal, você consegue achar lá esses veículos. E passageiros, você tem charrete, por exemplo, tá bom? De carga, você tem uma carroça, bicicleta. Então, vamos lá, vamos trabalhar esse capítulo aí. Perto do artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro, inicia o capítulo 4 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. Tranquilo? Vamos lá. É assegurado ao pedestre a utilização do passeio. Sempre usando vocês, vá lá ver, procurem lá o anexo 1º do CTB dos conceitos e definições, para a gente estar sempre lá verificando lá o passeio, o que é passagem. Então, eu preciso, pessoal, passeio parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separado por pintura ou elemento físico separador, livre das interferências destinadas à circulação exclusiva de pedestre e, excepcionalmente, de ciclista. Então, passeio essa parte da pista, né? Então, você tem aí o passeio, passagem, você tem as passagens, então de vez em quando vocês deem lá acostamento, eu venho aqui, ó, se eu não tenho certeza do que é acostamento, eu vou lá, anexo 1º do CTB, parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos em caso de emergência e a circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim. Tranquilo? É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios de passagens apropriada das vias urbanas. Passeios e passadas nas vias urbanas. E, se for nas vias rurais, o acostamento. Então, é assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente, a que tem circunscrição sobre a via, permitir o uso de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestre. Então, passeio é a parte da via destinada à circulação exclusiva de pedestre, podendo ser que a autoridade destine parte desse passeio para outro fim, mobiliário urbano ou circulação ciclista, quando a autoridade com circunscrição sobre a via assim determinar. Tranquilo? Vamos lá. Seguindo em frente. Parágrafo 1º. O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, ele se equipara ao pedestre em direitos e deveres, ou seja, se o ciclista está empurrando a bicicleta, ele se equipara aos mesmos direitos e deveres de um pedestre. Então, é isso que o parágrafo 1º do artigo 68 nos diz. O ciclista desmontado, se ele estiver desmontado, não pedalando, empurrando a bicicleta, ele se equipara a quem? A você caminhando, ao pedestre, em direitos e deveres. Nós temos aí alguns artigos relacionados a infrações que podem ser cometidas pelos ciclistas. Aqui artigo 254, as infrações relacionadas ao pedestre, e o 254, pedestre, 255, infrações relacionadas ao ciclista. Vamos lá.
Aqui, vamos voltar aqui, ó. Foi muito rápido. Então, você tem aqui a questão do parágrafo 1º, o parágrafo 2º. Nas áreas urbanas, quando não houver passeios, aquela parte destinada da via, né, da calçada, destinada à circulação de pedestre, como a gente já viu aqui, eu leio para vocês aqui, acabei de ler, que é a parte da calçada destinada à circulação de pedestre, em casos excepcionais, pode ser usada para outro fim, de acordo com a determinação da autoridade competente. Nas vias urbanas, dentro do perímetro urbano, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento, então eu tenho que ir lá, ó. Eu tenho que ir lá no anexo saber o que é pista de rolamento, ó. Se eu não souber o que é pista de rolamento, eu não vou entender. Eu vou aqui, eu tenho que achar o que é pista de rolamento. Pista, parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas, canteiros centrais. Então, é a parte da via, a pista de rolamento, é a parte da via que foi separada inicialmente para a circulação dos veículos. Se você observar aqui, ó, a calçada aqui, ó, tem o meu fio aqui, ó, e ela está em um desnível para cima. Então, essa parte aqui, ó, em nível diferente, é justamente a pista de rolamento. Então, ó, nas áreas urbanas, quando não houver passeio ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelos bordos da pista, ou seja, pela borda da pista, tá? Pela beirada da pista de rolamento, essa pista de rolamento que a gente falou aqui em cima, em fila única, exceto em locais que sejam proibidos pela sinalização, proibida a circulação de pedestre, aquela placa de regulamentação, a proibida a circulação de pedestre, que é justamente a placa R29, proibido o trânsito de pedestre, a placa R29, certo? Se for proibido, né? Então vamos lá, repetindo aqui, nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos nos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Parágrafo 3º. Nas vias rurais, as estradas. Quais são as vias rurais? São as estradas e as rodovias. Vias rurais. São as estradas e as... Como é que eu tenho tanta certeza? Aqui, a classificação das vias. Artigo 60 do CTB. Vias rurais. Só tem 2 tipos, estradas e rodovias. Então, é dessas vias que o CTB está falando nesse parágrafo aqui, ó. São as vias rurais. Só tem 2 tipos, estradas e rodovias. Quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos nos bordos da pista, tá? Em fila única, em sentido contrário ao deslocamento dos veículos, exceto em locais que sejam proibidos pela sinalização, e nas situações em que a segurança ficar comprometida, ou seja, o pedestre, veja esse senhor aqui, ó, ele está deslocando na beirada da pista, ou seja, quando não houver acostamento, notem que aqui, ó, não tem acostamento, aqui, ó, me parece um acostamento aqui, ó, ou parecer, né, essa parte aqui que é diferente da pista, nesse trecho aqui não tem acostamento, ou quando não for possível usar, esse pedestre deverá circular, né, pela prioridade sobre os veículos automotores nos bordos, na beirada da pista de rolamento em fila única, em sentido contrário ao deslocamento dos veículos, tá? De frente para os veículos, tá? Exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Vamos adiante. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. A gente está no parágrafo 5º agora. Nos trechos urbanos, parágrafo 5º. Nos trechos urbanos de vias rurais, ou seja, quando a rodovia, por exemplo, ela invade a área urbana,
nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio, ou seja, local para a circulação de pedestre, tá? Destinado à circulação de pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento, ou seja, se tem o passeio, o pedestre, obrigatoriamente, ele deverá estar usando o passeio, tá? Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestre, uma passagem para pedestre aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Só para vocês entenderem aí, tá? Não tem condição de você usar esse passeio aí, né? Esse passeio não tem condição. Onde houver obstrução da calçada, a passagem do pedestre, né? A passagem para pedestre. O que é que ele está tentando dizer aqui? Ó? Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestre, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar devida sinalização de proteção para a circulação de pedestre. Ele tem que sinalizar para manter a segurança e integridade física do pedestre. Muito bem. Artigo 69. Para cruzar a pista de rolamento, lembra do que é pista de rolamento lá, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que estas existirem a uma distância de até 50 metros dele, observadas as seguintes disposições, ou seja, traz aqui uma responsabilidade do pedestre na hora que ele for cruzar a pista, pessoal. Ó, se tem a faixa, né, de pedestre, 50 metros de qualquer lado, o pedestre ele tem a obrigação, né, você tem aqui 50 metros, a uma distância de cada lado, né, esse pedestre ele tem o dever de se encaminhar até a faixa a ele destinada. É isso que a gente consegue, uma obrigação, um dever para o pedestre na hora que ele for cruzar a pista. E ele tem que observar, ele tem que ter as precauções de segurança, tem que ter cuidado, verificando a visibilidade, a distância que estão os veículos e a velocidade que eles vêm. Então, eu não posso simplesmente achar que posso atravessar a via sem entender que estou sendo visto, que o veículo está em uma distância suficiente para que eu atravesse, que eu cruze a pista com segurança, e a velocidade desses veículos. E sempre usar as faixas ou passagens a mim destinadas como pedestre, né? Aí, sempre que essas existirem a uma distância de até 50 metros, observando as seguintes disposições. Eu tenho que observar as seguintes disposições que virão agora. Vamos lá. Inciso aí, esse inciso aqui, ó, do CTB. Tá vendo aqui? Eu tenho o inciso aqui. Vamos lá aqui, ó. Inciso 2º. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista, onde houver o foco de pedestre, que essa sinalização aqui é por meio de luz, né, luminosa, aqui, ó, obedecer às indicações das luzes, ou seja, se eu vou atravessar, cruzar a pista, no local onde tem essa sinalização, ou seja, eu tenho que observar se eu estou no direito de passagem, não é isso? Porque se tiver aqui vermelho, eu não posso, eu tenho que interromper a minha marcha, aguardar, mudar para verde, para que o pedestre possa cruzar a pista de acordo com a legislação vigente. Se tem uma sinalização, ele precisa necessariamente obedecer a esta sinalização. Se não houver esse foco aqui para pedestre, que a gente estava falando agora, aguardar que o semáforo interrompa, né? Ó. Aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículo, ou seja, poderá o agente de trânsito interromper o fluxo do veículo para permitir que o pedestre cruze a via, ou ele vai aguardar que o semáforo fique vermelho para os veículos, dando uma ordem de parada, para poder cruzar a via com segurança. Muito bem. Nas interseções, certo? Nas interseções e em suas proximidades, onde não existirem faixas de pedestres,
Os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas. Quando ele fala a continuação da calçada, pessoal, deixa eu tentar mostrar a vocês aqui. Ó. Esse aqui, ó, a calçada, eu viria daqui ó, por esse lugar aqui, tá vendo? Vamos imaginar aqui. Ó. Se eu for cruzar aqui, ó, é como se a calçada continuasse aqui, tá vendo? E seguisse em frente aqui. Ele está dizendo isso aqui, ó. Se eu não existisse essa faixa, quem viesse por aqui, ó, atravessaria como se na continuação da calçada, ou seja, na continuação da calçada, né? Observadas as seguintes disposições. Normas. Não deverão adentrar a pista, essa área da pista onde destina a circulação de veículos, sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos, sem atrapalhar, sem causar inconvenientes para os condutores de veículos automotores. Uma vez iniciada a travessia, o pedestre, uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade. Ele tem que ser em linha reta o mais rápido possível. Tranquilo? Muito bem. Artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas, pedestres que estiverem atravessando as vias, como a gente vê aqui na figura aqui, ó, vias sobre a faixa, as faixas delimitadas para esse fim, terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste código, ou seja, ele só passa a ter prioridade de passagem se não houver, ó, isso aqui, ó, se tem a sinalização semafórica, o pedestre deve cumprir, seguir, aguardar que o semáforo interrompa o fluxo de veículos para poder cruzar a via. É isso que está dizendo nesse trecho do artigo 70 do CTB. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre a faixa delimitada a esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste código. Ou seja, se ele está atravessando a via no local que não tem sinalização semafórica, ele está iniciando, já começou, a gente deve dar prioridade a esse pedestre. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem dos veículos. Ou seja, no local onde tem sinalização semafórica, né? Vamos imaginar que ficou vermelho para os veículos, né? Então, está vermelho para os veículos. Qualquer pedestre, ele inicia a travessia. Então, e durante essa travessia, percebe-se que esse pedestre, ele não deu tempo, ele não concluiu a travessia. Então, os condutores devem dar prioridade a esse pedestre. O condutor deverá fazer com que o pedestre conclua essa travessia com segurança, só podendo continuar circulando após esse pedestre ter concluído esta travessia, certo? Então, é isso que o parágrafo único diz aqui. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem dos veículos. Daí, nós temos que fazer um link aqui com algumas infrações, quando eu não dou esta preferência, né, ao pedestre, eu tenho aí o artigo 214 do Código de Trânsito Brasileiro, trazendo a infração aí, ó, relacionada ao pedestre. Né? Isso deixar de preferência de passagem a pedestre, que não haja concluído a travessia, inciso 2º do 214, que se encontre na faixa destinada. Tudo isso aí é infração de trânsito de natureza gravíssima. E também é um artigo 170 do CTB, que nos diz que é uma infração ameaçar o pedestre que esteja atravessando a via, né? Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos, né? É infração de natureza gravíssima. Então, infrações de natureza gravíssima. Muito bem.
Temos aqui ainda o artigo 71. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá obrigatoriamente as faixas e passagens de pedestres em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização. Findamos aqui o capítulo 4º do Código de Trânsito Brasileiro, dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. E nós temos aqui agora o capítulo 5º do Código de Trânsito Brasileiro, certo? Esse capítulo 5º, ele trata de quê? Do cidadão. Capítulo 5º do CTB trata do cidadão. Capítulo 5º trata do cidadão. Nós vamos observar que esse capítulo ele é bem pequeno. Notem, ele só tem 2 artigos. Capítulo 5 só tem 2 artigos, pessoal. Menor capítulo do CTB. O 7.2 e o artigo 7.3, tá bom? Artigo 72 e 73. Todo cidadão ou entidade civil tem direito de solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização, implementação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este código. É o direito que as pessoas têm de fazer esse tipo de solicitação. Ao que pode ser cidadão ou entidade civil de direitos solicitar por escrito a todo órgão, CONTRAN, aos órgãos em geral. Vamos imaginar um órgão municipal, uma comunidade que implemente algum dispositivo de segurança. Elas podem solicitar por escrito a esses órgãos ou entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito que seja implementado a sinalização, um tipo de fiscalização específica, que se implante um equipamento de segurança, bem como sugerir alterações nas resoluções, normas, na legislação de trânsito, CTB, por exemplo, e outros assuntos pertinentes ao Código de Trânsito ou ao ordenamento de trânsito, tá bom? 73. Os órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações feitas no artigo anterior do cidadão ou entidade civil. Eles têm o dever de analisar as solicitações e responder por escrito, dentro de prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá. Então, você tem aí algumas situações que a gente pode entender que tem esse direito, né? Se for acatado a solicitação, o pedido daquele cidadão, o órgão vai responder por escrito, dizendo quando vai acontecer, a época e como será implantado. E se não for pertinente, ele vai justificar a análise efetuada e dizer o porquê da recusa em atendimento àquele pleito. Parágrafo único. As campanhas de trânsito devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como proceder tais solicitações, ou seja, as campanhas de trânsito, em geral, devem trazer as informações aos cidadãos de como eles podem fazer essas solicitações. Tranquilo aí, pessoal? Assim, terminamos mais esse trecho aí do Código de Trânsito Brasileiro. Estamos aqui encerrando, mas esse capítulo foi o capítulo 4 e o capítulo 5 do CTB. Desejamos sucesso nos estudos, um grande abraço, Deus abençoe a todos. Daqui a pouco tem mais para nós. Fiquem com Deus.